A Luciana Balieiro me desafiou e eu aceitei o desafio. Então, Lu, lá vai minha resposta. Antes de começar, decidi não usar versículos. Por alguns motivos que, se quiser saber, pode me perguntar depois. Decidi contar a história que me fez sentido, uma história bíblica, bem resumida. Então, vamos lá. Meu papai vai falar. Esse cara assim, faz assim com o dedão, esse cara aqui. Esse rato. A história começa mais ou menos assim, da religião dos Sumérios, que era uma cultura impregnada de deuses tiranos, que exigiam o sacrifício dos filhos de seus filhos, que tinham características humanas e poderes da natureza. Do meio desses caras que tinham esses deuses, surge um tal de Abraão, um cara comum, filho de um deus incomum, um deus sem nome nem rosto. Daí não me pergunte por quê, mas sei que foi nesse momento que ele decidiu mostrar-se. Foi aí que, para mim, começou a história da vontade de Deus junto à humanidade. O tempo passou, e muitos nomes depois, ele se revelou da melhor maneira possível. Abba, que significa pai, paizinho. Para mim, esse é o verdadeiro nome de Deus. Não por acaso, mas por ser um Deus pessoal. Isso quer dizer, ele não é um oceano de coisas, nenhum homem entediado que se anula assistindo TV enquanto seus filhos destroem toda a casa. Agora vamos para o segundo ponto. 2. A casa está bem bagunçada e as crianças estão bastante descontroladas. Só tem competição e egoísmo, parece que tudo está perdido. Por isso ele inicia o que eu chamo de Operação Resgate. Tipo o plano de salvação. Ele começa esclarecendo coisas. Exemplo, quem sou eu, quem ele é, e assim por diante. Daí ele continua explicando o como deve funcionar seu mundo, nesse novo mundo. Tudo está em perfeita harmonia. Os ambientes são organizados e a vida é plena. 3. Esperança no ar. Creio que de fato Deus existe, que foi Ele quem criou todas as coisas. Isso já seria suficiente para também saber que nele está toda a resposta, ou seja, nele está o propósito, a finalidade, aquela sensação de futilidade, de falta de sentido por saber que um dia todos iremos morrer, aquela crise de existencialismo que acontece justo naquela hora de colocar a cabeça no travesseiro, deu lugar à esperança. Deus me deu algumas dicas de como deve ser a sua criação, tipo a nova criação. Eu acredito que chegaremos num dia perfeito, um dia que é o dia perfeito, um lugar de justiça, paz e alegria, para sempre. Independente de quando, sei que até posso morrer, pois se o Pai disse que um dia todos nós iremos viver, vamos e ponto. Aí que surge a esperança de que venceremos nosso último inimigo a ser vencido, a morte. Só que enquanto ele não interferir de uma vez por todas, ou enquanto não houver a redenção de todos os tempos, ou a redenção do final dos tempos, para arrancar o caos, precisamos trabalhar com criatividade para organizar esse imenso jardim de Deus. Esse jardim precisa ser um lugar de igualdade. A comunidade precisa entender o que é justiça. Os filhos precisam parar de competir. Precisamos entender que no mundo de Deus ninguém exerce poder sobre. Poder sobre é tirania, pô. 4. O bicho ruim. Essa nossa velha natureza não ajuda em nada. A raça humana está impregnada de si mesmo. Eu estou impregnado de mim mesmo, cheio de vaidades. É assim que funciona com todo mundo. Para nós, os outros são apenas os outros. Daí a solução de Deus foi enviar seu filho, gerado como Deus, não como uma criação, não como uma pintura que se parece com quem pintou, alguma coisa do tipo. O Filho de Deus, ele é gerado pelo próprio Deus e veio com uma missão: estabelecer um ambiente semelhante ao mundo de seu Pai, ou confirmar a promessa do Pai. Foi ele quem iniciou o mundo que seu Pai planejou desde o princípio. Ele realmente mostrou o que todos nós seremos. Amou as pessoas, venceu a tentação de tirar proveito por aquilo que era e denunciou o grande muro da religião, que separa o homem em classes e raças e privilegia pouquíssimas pessoas. Quinto ponto. E agora com o Yesh, esse cara aqui, ó. Então, quinto ponto.
surge o novo homem. O Filho de Deus cumpriu o combinado. Morreu no lugar do bandido, que é o próprio ser humano, para que o ser humano pudesse ser Deus, quis dizer, Filho de Deus. Ou seja, Deus se torna homem para que o homem possa ser Deus. Venceu a morte, se apresentou como um novo homem, sem defeitos, o homem ressurreto. Com isso, a esperança foi confirmada. Se ele ressurgiu dos mortos, assim será conosco. A morte foi vencida e o Filho de Deus glorificado. Fala 6. 6. Fala espiritualidade. Espiritualidade. Virou rotina. Vira rotina. Mas também já foi uma vida de frequência em igrejas. Isso apenas definia qual era a minha religião, com seu conjunto de doutrinas, dogmas e tabus. Pior é que todos os religiosos, assim como eu era, de maneira maluca, dizem não serem religiosos. Eu considero a igreja, que se faz debaixo de placas, como uma organização ritualística. Até aí está ok, mas deixa de ser funcional quando perde o caráter didático para se tornar sagrado. E a vida vivida em rotinas vira vida profana. 7. 7. Último. Último. Hora de arrumar a casa. Hora de arrumar a casa. Entendi que o que chamam de reino dos céus nada mais é que o mundo de Deus. Que esse novo mundo diz respeito a uma nova esfera de governo. Que esse novo governo, inserido nos governos humanos, é uma contramão do estilo de vida que nos ensinaram a viver para sermos felizes. Que os valores desse mundo servem para subverter, ou que os valores desse novo mundo, né, do mundo de Deus, do reino dos céus, servem para subverter o caos. Logo, estamos mais para anarquistas, sabotadores, hackeadores do sistema e assim por diante, do que para amigos do peito de governos, instituições e mercados de consumo. A igreja é meio e não fim. Ela é o meio de se estabelecer o mundo de Deus, de cooperar com Deus. Ela não pode ser vista como uma cultura de gueto que fica fechada dentro de comunidades ritualísticas. Ela precisa ser vivida, implantada, estabelecida, para redimir todas as esferas da sociedade, para continuar a obra de redenção de Cristo. É isso. Um abraço. Dá um tchau, beijo. Beijo. Vai, dá um beijo. Faz um beijo. Beijo. Aí, pronto. Ai, ai, ai.